de separação, como se tudo mais fosse contaminação. Vem de cético, né? O ascetismo é aquela coisa que separa, é que tudo mais não é. Entendi. Tudo mais não é. E qualquer coisa carrega contaminação. Como os crentes em geral pensam. Como a religião santarada ensina. Santarada não precisa explicar. Né? Não precisa. É um santo tarado. Né? Mas não é, você é infeliz. É isso aí. É um santarado, como todos são tarados, você é um infeliz. O cara vai dizendo não. E tudo é imundo. Quando Jesus considerou puras todas as coisas, e Paulo diz todas as coisas são puras para os puros. Em Marcos 7 se diz que Jesus considerou puro todos os alimentos e todas as coisas. Quando diz que o que é impuro não é o que entra pela boca, não é o que você come, não é o que você bebe, não é o que você toca. O impuro é o que sai de dentro, porque sai do coração, sai dos pensamentos, das emoções, das sensações adoecidas, que sai da fábrica da prostituição mental, emocional, dos adultérios, dos roubos, da cobiça, da avareza, do ódio, da vingança, de toda essa malignidade que habita os santarados, enquanto por lado de fora eles são só mascarados. São os fariseus do Evangelho, redivivos todo dia à nossa volta. Eles estão aí, tem gente aí no YouTube escrevendo, batendo em mim. Eu não preciso nem saber quem é, eu já sei que você é um santarado. Os santarados não suportam ver a graça de Deus sendo anunciada. Para eles é uma espécie de libertinagem. Para o santarado você só cura as pessoas com pedrada, com cacetada, com molestamento, com humilhação, com disciplina pública, com afastamento. Todo mundo é perigoso. Cuidado, ele é perigoso. Nossa. Então, no fundo, tudo passa por poder. Não tem a ver com preocupação, com conteúdo, porque o conteúdo eles sabem que é evangelho, puro e simples. Eles já beberam dessa mesma palavra muitos anos e a aplaudiam em pé ou de joelho, dependendo da hora e do momento. Então, eu só olho e os abençoo, peço ao Senhor que ilumine o coração e ajude cada um a se enxergar, né? Porque quando ele fala de mim, ele está falando dele. Mas e aí, brother? É isso aí. Alinhando mente, coração e emoção, Caio. Que é uma das coisas mais difíceis nessa vida. É o que você leu hoje, né? Tem você contou hoje. Muita gente com a mente para um lado, coração para o outro, e, portanto, divorciados entre pensamento e emoção, ou decisão de certas coisas, ou comportamento. Às vezes o comportamento é uma coisa, o pensamento é outra, a emoção é outra ainda. Aí essa pessoa nunca se alinha, nunca terá paz. Como é que você pode supor que você tem paz se o seu comportamento é de um modo, por outro lado o seu pensamento é de outro, e ninguém pode saber o que você pensa, e os seus sentimentos estão ainda mais divorciados do seu comportamento e até dos seus sentimentos, porque você tem sentimentos tão malucos que você não consegue nem chamá-los de volta pela força do seu pensamento, de tão alienados de você que os sentimentos e as emoções estão. Ou as emoções. Às vezes o cara com a cabeça sabe uma coisa,
mas a emoção dele é outra. Por exemplo, o sujeito me ouve ou me conhece a vida inteira, cresceu me ouvindo. Aí depois, por alguma razão, meteram na cabeça dele que eu era um perigo. Aí ele começa a me ouvir de novo, ele começa a me ouvir, a mente dele vai dizendo, não, é o Evangelho, é isso aí, foi nisso que você creu. Mas ao mesmo tempo ele leva cada susto, porque o coração pinota, e ele diz, não, eu não posso. Se você perguntar a ele por que ele não pode, ele não consegue nem explicar. Mas tem um divórcio estabelecido. Você vê, às vezes, o indivíduo ensina algo que com a mente, para aquilo que ele ensina, ele diz amém, com a mente dele. Mas emocionalmente ele não concorda com o que ele ensina, na emoção. Intelectualmente ele diz, não, o que eu estou dizendo aqui é verdade, segundo Jesus, segundo o Evangelho, mas eu não consigo perdoar. A verdade é que eu estou mandando todo mundo perdoar, mas eu não consigo perdoar. Eu estou mandando todo mundo fazer isto ou aquilo, porque é assim que é conforme o ensino, mas meu coração não segue. E o comportamento também não está alinhado com o ensinamento. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. E aí o comportamento às vezes está numa penumbra, está entre a fala e a emoção, um caminho ali de tergiversação e disfarce. Como é que uma pessoa pode ter paz vivendo assim, nesse serpenteamento angustioso, sem nunca alinhar, como manda o mandamento da Escritura, sem nunca amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força? Isso é alinhamento, é um chamado ao alinhamento. Alinhar tudo no amor de Deus. Todo o coração, toda emoção, todo sentimento, todo pensamento, toda a força da vida, toda a concentração do ser na mesma direção. As poucas vezes em que isso acontece, quando acontece, explode um ser totalmente diferente, extraordinário, cheio de graça e de luz diante de você e que tem acesso a dimensões de natureza espiritual que de outra forma não se tem. Tem acesso. A oração é uma conversa certa. O coração está pacificado, a consciência tranquila, o espírito convicto e a alma feliz por obedecer à verdade. Esse alinhamento, que é o que existe o tempo todo em Jesus, Jesus é a única pessoa completamente alinhada o tempo todo. Alguns de nós entram em estados de alinhamento, como eu vi já algumas pessoas viverem boa parte da vida em alinhamento. Dentre elas o meu paizinho, que dos homens que eu conheci foi um dos mais alinhados. Mente, coração, caráter e comportamento, andando na mesma direção. E sem condição de quebrar aquela harmonia, porque senão era como destruir a si próprio. Agora, quando você experimenta isso, quando você alinha isso, e Paulo diz que é possível, né? Ele diz que no caso dele, ele não tinha se tornado perfeito em nada disso, mas que ele prosseguia todo dia nessa direção, que é o que vai acabar nos colocando no desenvolvimento da salvação, que nos transforma de Homo sapiens em Homo Christus. Então ele diz, olha, é possível. Basta você deixar para trás o equívoco de ontem e prosseguir para o alinhamento de hoje.
É não ficar remoendo impotências passadas, ao contrário, desenvolver, levar adiante, como ele mesmo diz, cada um ande segundo aquilo que já alcançou. Aqui em Filipenses, Cada um ande segundo aquilo que já alcançou, que é uma palavra tão simples, que parece Coisa perdida ali, é maravilhosa. Fantástico isso. Cada um ande segundo aquilo que já alcançou. Já entendeu? Já compreendeu? Vai. Já discerniu? Não volta atrás, vai adiante. Prossegue, desenvolve. Meu Deus. Tem outros que estão lá na frente, tem outros que estão lá atrás, mas você ande segundo aquilo que já alcançou. Que já alcançou. Compreendeu? Então é teu. Toma posse, E vai pra frente. vai adiante. Cada um ande segundo aquilo que já alcançou. Genial. Não é maravilhoso? Genial. Isso vai construindo esse alinhamento Meu Deus. que faz de você esse indivíduo habitado pela paz de Deus. Não é uma paz humana, como Jesus disse. Deixo-vos a minha paz vos dou, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deixo-vos a minha paz vos dou. A minha paz vos dou, essa paz de Deus, paz de Cristo. Não vou-la dou como a dá o mundo. O mundo diz que se você tiver dinheiro para bancar tudo, melhor plano de saúde e não precisar de nada, estiver tudo comprado, adquirido e planejado, e você não estiver sentindo dor nenhuma, e os seus filhos estiverem passando de ano, estiver todo mundo bonitinho e cheiroso, teu marido for um cara legal e a tua mulher for sensível e gostosa, você é o cara e está tudo certo. Mas aí se vier uma notícia de que o seu filho está com câncer, aí o mundo acaba. Aí vem a notícia de que o seu marido foi despedido. Não vai mais poder contar com aquela grana mensal, aí acaba tudo. Frequentemente acaba casamento, acaba o relacionamento, começam a se odiar, esses que se elogiavam tanto, passam agora a se detestar, de tal maneira que se torna insuportável o convívio. Ou a mãe está doente, aí o cara perde o eixo, seja o que seja, porque ele não tem paz. No máximo, eles têm um conjunto de circunstâncias favoráveis. É a paz que está limitada ao entendimento. E não só ao entendimento, mas à mediocridade. Porque é muito medíocre pensar que a felicidade da vida é isso, né? Você tem que ser muito medíocrezinho para transformar a vida num pacotinho. Nesse joguinho de coloca aqui, beleza, tá ajustei. Tudo sob controle, como o pessoal diz. Não, tem muita coisa que não está sob meu controle, mas está sob o controle daquele que é meu pai, então tá tudo bem, eu creio nele. E o que eu estou passando aqui é para eu crescer, eu me desenvolver, eu deixar de ser um playboy da eternidade. Né? Tem muita gente que gostaria de ser um playboy do Pai Celeste. Playboy da eternidade. A teologia da prosperidade propõe que você seja um playboy não é nem do Pai Celeste, é do Senhor dos Exércitos. Que está contigo. Aí a vida é implacável, vai bater mesmo, vai danar mesmo, vai esfregar na tua cara a realidade. E aí aquela paz de momento vai embora, porque você não é habitado pela paz de Deus. A paz de Deus, que excede a todo entendimento. Habitando você, quando está tudo alinhado, harmonizado, sem ansiedade, com confiança, com moderação, com pacificação,
com uma agenda de pensamentos, de emoções e de sentimentos que a gente busca alinhar no Evangelho e na vida, andando nu diante de Deus, sabendo que você é um flagrante diante de Deus, por isso, sem lugar para varrer nada para debaixo do tapete, vivendo na luz da verdade. Como João diz, se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, harmonia uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É muito gostoso. É maravilhoso. A paz que excede a todo entendimento. E o fato é o seguinte, quando isso acontece com você, é aquilo que Jesus disse, é equivalente a permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Lá de João 14:15, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde vou. Perguntou-lhe Filipe, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se tivesseis me conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então a ele se pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Ao que Jesus respondeu, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tens conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim, crê nesse sentido de alinhou, de ter essa comunhão, caminho, verdade, vida. Caminho, verdade, vida, é o alinhamento. Aquele que crê em mim, nessa perspectiva, não é uma fezinha, não é uma mandinga, não é uma crença, é essa consciência. Aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele o fará. Para que o Pai seja glorificado no Filho, para que a vossa alegria seja completa. Então você veja o que esse alinhamento do caminho, verdade da vida, que não é uma doutrina para fazer alguém levantar a mão e ser batizado, é uma consciência, é uma morada, é uma mistura com Deus, é um ser de Deus, é um estar em Deus. Trazendo mente, coração, energia do ser, pulsão, tudo cada vez mais alinhados e pacificados, serenificados no amor de Deus. Aí, tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. É muito doido isso. O que Ele está dizendo é que esse alinhamento coloca a gente dentro de uma dimensão, a dimensão do impossível, do que excede ao entendimento. Então é uma paz impossível que é tua, é uma oração impossível que é tua, é um contentamento impossível que é teu, é uma resistência, uma resiliência impossível que é sua também. E é um acesso espiritual que é seu o tempo todo. Credes em Deus, crede também em mim. Você tem um lugar
na presença do Pai, não é só quando partir, não, é hoje. Como ele mesmo diz na sequência ali de João 14, que aquele que crê nas minhas palavras, aquele que acolhe essas minhas palavras, ele diz, em verdade, eu vos digo que meu Pai o amará. Você já imaginou se há Deus e esse Deus te ama? Porque você tem não só o amor gratuito dele, mas você tem o amor da relacionalidade, do prazer de Deus em ti, que é uma coisa que os cristãos não gostam de falar. A graça é a misericórdia de Deus por todos nós. Mas existem filhos que vão alinhando a vida, de tal modo a vida de Deus, ao caminho, a verdade e a vida, acerca de quem Deus diz, esse é um filho amado em quem eu tenho prazer. Se Jesus é o filho em quem ele tem todo o seu prazer, mas quantos não se tornaram filhos em quem o Pai teve prazer? Meu Pai o amará. Meu Pai o amará. E viremos para ele, para esse que o ama, e faremos nele morada. Isso é muito poderoso, cara. Só não é se for mentira. Se não for verdade, então é a maior lorota já contada à humanidade. Mas se for verdade, é o maior poder já disponibilizado a qualquer um, sem pedigree, sem DNA especial, bastando que o indivíduo tenha acesso a isso pela fé. E tome posse e se submeta, porque a obediência é o testemunho da fé verdadeira. Então quem diz que crê, obedece. Ninguém que crê pode crer sem obedecer, porque a fé sem obediência é morta. A fé sem obras é morta, a fé sem obediência é morta, a fé sem atuar pelo amor é morta. Mas quando ela é fé, porque atua pelo amor, porque pratica obediência, porque produz o fruto do amor de Deus em nós, meu Deus, pedireis o que quiserdes. Pedireis o que quiserdes, porque você não vai pedir mal, não vai pedir contra o outro, não vai pedir por capricho, não vai pedir por engano, não vai pedir por luxúria, não vai pedir por mentira, não vai pedir por vaidade. Vai pedir aquilo que Deus pede que nós obedeçamos. Você vai orar aquilo que Deus manda como obediência para viver. E aí pedireis o que quiserdes. Isso será feito. Tiago diz, vocês podem pedir sabedoria, ela será concedida. Você, na sua pouca fé, pede fé e a sua fé é aumentada. Você, na sua impaciência, pede generosidade, longanimidade e ela começa a ser estendida em você à medida em que você a pede com a vontade obediente de praticá-la. Você vai crescendo, se desenvolvendo, como ontem eu expliquei aqui em Efésios 3, para você conhecer experiencialmente a altura, a largura, a profundidade, a extensão, o comprimento das coisas que não são compreendidas, só são conhecidas, intuídas, mas fazem parte desse desenvolvimento espiritual que está para além da manifestação intelectual demonstrada ou codificada. Está para além da própria linguagem. Pode ser apenas uma experiência, chamada às vezes de a paz de Deus, chamada de o refúgio de Deus,
chamada de a morada de Deus, chamada de alegria de Deus. Enfim, tá aí. Eu quero viver o bastante para desenvolver isso dia a dia na minha vida cada vez mais. Por incrível que pareça, só faltam 5 minutos. E eu vou falar mais 10. É maravilhoso o que você está falando, pelo amor de Deus. Aí as pessoas estão perguntando acerca do que você pregou, gera dúvida neles, né? Claro. Uhum. Vamos lá, o cara escreve assim: Caio, eu não consigo ser moderado como Paulo recomenda, sabe? Será que eu não tenho fé suficiente? Não, isso tudo decorre de prática. Nada acontece sem exercício. Nada, cara. É verdade, Caio. E sem musculatura. É prática. A vida é prática. É verdade. Você nasce, chora, se não cuidarem de você, você morre. Aí, durante um bom tempo, se não cuidarem de você, você morre. Alguém tem que cuidar de você, nem que seja uma mamãe chimpanzé. Nem que seja uma leoa, como uma loba, como Remo e Rômulo, lá no mito romano. Alguém tem que cuidar de ti. Alguém, nem que seja uma madrasta perversa. Da Disney. Mas tem que cuidar. Aí chega uma hora em que você fica em pé. Tem uns que já começam a cuidar de si mesmos engatinhando. O pai, a mãe não dão nada, mas são crianças que engatinham e chegam a algum lugar e pegam alguma coisa. Outras ficam em pé e começam a procurar ter acesso, a alcançar aquilo que de outra feita não lhes dão. A vida inteira é assim. Durante fases e fases você precisa que outros compartilhem, ou pelo menos deixem algo acessível à sua mão. Até que chega aquela hora em que você começa a prover para si mesmo, a ser seu próprio provedor. E aí você deve crescer e se desenvolver e se tornar maduro, para não só prover para si mesmo, mas prover para outros. Assim como é na existência biológica, também é na existência espiritual, psíquica, emocional, no caráter. Tem pessoas que já nascem com um caráter bem definido, bom. Tem outras que nascem com um caráter um tanto amorfo, que precisa ser configurado. Tem outros que nascem mau caráter, que se não forem chocados por Deus na existência, a fim de serem esmagados para a conversão, para o arrependimento, para a vida, morrerão na sua perversidade. Então, cada um de nós só alcança aquilo em relação ao que se exercita. Foi por isso que Paulo disse: no entanto, cada um ande conforme aquilo que já alcançou. O nosso amigo aqui não pode mais sair dizendo por aí que ele não consegue, porque ele aprendeu hoje. Ele só não quis admitir ainda, a alma é retardada. A alma é atrasada, mas ele entendeu com a cabeça. Ele só está com essa angústia no coração, ele não quis ceder ainda. Por isso ele arranjou esse álibi. Falta de fé. Será que eu não tenho fé suficiente? Aí não, você não tem a disposição de partir para as cabeças, meu irmão. E dizer, não, eu vou aprender a moderação. Todo mundo que eu vejo que aprendeu a moderação, cresceu em moderação a partir de uma simples decisão, que foi renovada todo dia, só por hoje, só de novo, mais uma vez, mais outra vez, e vai... Até que você para de dizer só por hoje, diz que bom, que eu cheguei até aqui. A gente tem, por exemplo, um amigo nosso aqui na VMVTV. Eu contratei para trabalhar primeiro na minha casa, depois ficou aqui na VMVTV. Maior pinguço do pedaço.
Já acordava com uma garrafa de pitula. Eu tô ligado, cara. Não é? Ô, Se qualquer intervalo aqui no Papo de Graça, uma pitula. cara, é o Você ia pituleiro. almoçar ali 1, 2 pitulas. Não Você brincava. não sei quantas pitulas, aquela garrafinha por dia. E a noite toda. Foi ficando todo arrebentado, todo doente. Até que chegou o dia em que a esposa disse, olha, não quero mais que você venha para cá, você é um homem bom, mas assim não dá. Aí ele veio falar comigo e eu falei, olha, eu te amo bastante para te internar à força. Pega a autorização da tua mulher, dos teus parentes e te interno, cara. E isso pode ser essa semana. Aí ele falou, não, por favor, me dá 24 horas para eu decidir. Isso já tem quantos anos? Já tem 3 anos? 4 anos? 4. 4 anos. Me dê 24 horas para eu decidir. Aí chegou no dia seguinte aquele homem forte, grosso, tosco, macho. Inteligente pra caramba, um dos mais inteligentes. Inteligente pra caramba. Um cara que tem uma vocação para ser sábio. Bom. Só foi criado daquele jeito. Mas toda oportunidade que você dá a ele, ele aproveita. Ele é bom. Ele pega. Ele não fica empurrando com a barriga. E não tem um pingo de preguiça. Ele vai todo doído, mas ele faz o que tem que fazer. Aí ele veio aqui e falou, olha, eu decidi que eu não vou mais beber. E pronto. E pronto. Os primeiros 2, 3 meses, todo dia eu dava uma checada ali, né? E aí, meu irmão? Você sabe que daqui pra frente você só volta atrás se você quiser. Se você não quiser, você não volta nunca mais. Vontade de encher a cara, de ficar doidão, você vai ter ainda um tempo. Mas você diz não, resista ao diabo, resista à pitula, resista à imoderação, resista à cana, resista à fartura de pepeca, resista o que você quiser e você vai vencer. Sem grandes psicologias. Infelizmente, para quem gosta de que tudo seja para sempre longo e nunca terminado, a verdade é outra. Se você decidir e tomar mesmo em fé essa decisão e propósito, você vence qualquer coisa. Vence o diabo, quanto mais isso. Tem tremor? Tem. Dependendo da reação orgânica, vai ter tremor disso ou daquilo. Abstinência de uma vida sexual promíscua. Dá umas tremedeiras. Eu sei exatamente o que é isso, porque eu fui promíscuo. Na minha adolescência, na minha juventude, muito. Se no início parecia que ia ser a coisa mais difícil do mundo vencer, depois não, me dediquei ao jejum, à oração, à leitura da palavra. De repente eu estava lá na frente, já tinha andado e aquilo nem tinha me acompanhado. Então não, meu amigo, o que você precisa é tomar uma decisão. E porque você gosta de ser imoderado, você gosta de ser esse cara que grita, que fala para depois pensar, gosta de explodir, você tem um certo orgulho nesse seu galopar. É verdade. A gente se engana de todo modo, até nessa hora, o cara tem um orgulho danado de ser grosso. Aí é grosso e depois pergunta se é falta de fé. Não, é falta de decisão. É falta de dar um soco na própria boca e ficar calado. E dizer, não vou responder, não vou entrar nessa, não vou comprar essa briga, não vou encher a cara, não vou exagerar, não vou ser excessivo, não vou. Você pode tropeçar aqui ou ali, mas você vai andar, vai ficar em pé e vai desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Deus vai efetuando na gente o querer e vai efetuando o poder de realizar à medida em que a gente vai se dispondo a fazer e a obedecer. Existe uma simultaneidade
A graça que me provoca precisa ser acolhida e a graça que me fortalece precisa encontrar em mim o desejo da força. Aí eu vou embora.